IAs sonham com ovelhas elétricas? Oi? IAs sonham com ovelhas elétricas. Gostei. É porque é o título do livro, né? Do Blade Runner. É. O É? Philip K. Dick, É. esse é o título original Esse é do o livro, título né, que se original do livro que deu origem ao... Ovelhas elétricas? Isso, do Blade Runner, o que deu origem é isso. Ah, não sabia que É. o título era esse. É. Mas o título é a pergunta inteira? IAs Acho sonham que com sim. ovelhas Androids sonham Androids. com... Androids, não é IA. Androids. Androids. Ovelhas elétricas. Eu acho que essa é uma pergunta interessante porque a gente confunde muito o jeito que uma inteligência artificial funciona com o jeito com que o nosso cérebro funciona, que são lógicas aparentemente diferentes, né? É, tem essa briga aí Isso. de neurocientista, computação, fala, não tem nada a ver. Isso a gente só pegou um modelo e deu certo esse mecanismo dos layers, das redes neurais, mas que o nosso cérebro, eu não manjo absolutamente nada de cérebro, mas que o nosso cérebro não funciona de uma funciona assim. maneira. É uma super simplificação que não faz sentido Sim. comparar. Mas que o resultado soa Parecido. alguma coisa parecida, não dá pra falar que não, tá completamente, não tem nada a ver. É difícil também de... Você falou uma coisa um pouco tempo antes que eu achei muito louco. Você usa aquelas inteligências generativas de texto e de repente você se pega agradecendo pra ela pela ajuda que ela te deu, mesmo que você tenha plena consciência de que não é uma pessoa que tá ali. De repente você fala, pô, ficou legal o que você escreveu. Você fala, não, eu não preciso agradecer pra aquele... Não tem uma pessoa ali. Eu nunca fiz isso. Mas você usa com frequência? Não. Ah, então... Eu uso com muita frequência e algumas vezes eu faço você um se comentário. pega fazendo comentário... Mas esse, Positivo. mas esse comentário positivo, ele vai servir de alguma maneira para ajudar a IA? Excelente. Algumas vezes sim, porque algumas vezes você indica o caminho, né? Isso. Como a chance Ah, da tá, próxima palavra, entendi. você fala, você tá no caminho certo, agora eu quero também saber isso. Então esse de você estar no caminho certo, Tá, ok. pode ser um Isso mecanismo faz de sentido. reforço positivo para ela. Isso faz sentido. Quando faz aquela pergunta, o que achou desse atendimento, desse serviço, colocar, porque aí eu entendo que quem tá por trás ali vai entender que, tipo, não, tá funcionando direitinho, tá... Mas é que às vezes na minha cabeça fica tipo quando eu dava tchau pro Bonner. Sabe quando você dava Eu boa nunca noite dei pro tchau Bonner? pro Bonner, cara. A sua mãe não dava boa noite pro Os Bonner? avós, talvez. Ah, não, não, minha, mas sim. minha família... Não, mas dava boa noite pro Bonner. Pra mas mim é a mesma coisa, a mesma lógica. E assim, tem o às vezes. oposto, né? Que diz que a Alexa a inteligência, ela sofria muita violência verbal também, né? Ah, ela era muito xingada também. É sim. muito Ah, é? xingada. Sim. Tem um estudo disso. A de um grande banco também que sofria também uma violência muito grande. Aí é melhor eu não ter opiniões. Fábio, próximo. já dizia Skylab. Como já dizia, o Pirula tem uma ótima relação com inteligências artificiais de bancos. JB Beckner. Boa noite. Vocês acham que é possível quebrar vícios na comunicação digital? Falo pensando num exemplo bem específico. O pessoal que desenvolve o kernel Linux conversa apenas por e-mail. Curioso, né? Bem, isso não tem relação com o IA, Não, certo? não, Só pra eu certo. pegar. Eu acho que não. Acho que isso é... Mas enfim... Eu não sei nem se eu entendi o que ele Não, mas a falou. pergunta é interessante, porque realmente o Torvalds e o pessoal do kernel do Linux se comunica por... A gente comentou curiosamente dos grupos de discussão de e-mail, né? Ah, sim. E os grupos de discussão de e-mail do kernel do Linux são os que, desde a época das discussões do Linux, do Minix, de lá de trás, do Tannenbaum, professores de ciência da computação que estavam lá, continua muito ativo o mecanismo de... Inclusive aquele Threaded, sim. que já é old school total, ele escuta por aí. De vez em quando o Linus Torvalds dá aquelas... Não sei quanto vocês conhecem, mas ele é grosseiro a palavra pra falar. Ele é bem grosseiro. Grosseiro. Bem mal educado. Não sei se mal educado. Não, mas é porque eu sou muito direto. Sei lá, o pessoal se esconde nessa máscara aí, né, do muito direto. E aí aparece e vem as threads de lá. Então, para mudar um mecanismo assim, acho que isso é justo à comunidade, né? O Linux tem a mesma base desde a década de 90. Eu acho que você quebrar isso é complexo. Tá. É que nem a nossa geração, que se comunicou, se adequou mais ao Orkut, Facebook e, por último, Instagram e YouTube. A gente não consegue chegar no TikTok. É Sim. tipo mandar o Linus... Conversa aí com os committers do Linux via TikTok. Por mais que os committers hoje em dia do Linux têm 20 anos, muitos deles, né? E acaba sendo mais fácil desse cara de 20 anos entrar no esquema que já tem anos do que você pegar os caras lá de trás e trazerem Porque pro eles mundo dele, né? continuam Claro. nesse mundo. Claro. É muito interessante, porque vai criando recortes na internet. Aham. Que é aquele, a gente não conhece o que a sua filha... A gente nem entende quais são os assuntos Sim. que estão
que estão ali em cima. Aham, é isso mesmo. Posso perguntar uma dica, Paulo? Como que você consegue lidar com a fragmentação de comunicação que você tem com todo mundo? Tipo, e-mail, WhatsApp, Discord, etc. É uma boa pergunta. Assim, como líder de empresa, essa é uma realidade. Não adianta você querer ficar brigando, né? É aquela coisa, é o que é, você aceita e tenta lidar da melhor forma. Então eu tento, eu tenho o LinkedIn Message, tenho o Slack, tenho o WhatsApp, eu uso muito e-mail. Então o que eu tento é direcionar as pessoas. Hoje eu dei uma semi-bronca, uma pessoa que mandou no WhatsApp uma coisa para eu fazer. Falei, você quer que eu faça? Eu tenho que parar, sentar e pensar. Claro. Me manda no e-mail, que fica na fila. No WhatsApp vai ser... Vai ser perdido e acabou. E eu tento ser diligente com um mecanismo de comunicação, porque as pessoas me pedem, eu preciso dar um posicionamento, nem que seja não vou fazer, não quero, não vai dar. Então, isso precisa acontecer, né? É muito complexo. Por exemplo, o Fábio me convidou ontem, né? Eu nem respondi, eu falei, eu tava no Piauí. Eu falei, não vai dar, não vou nem posicionar, porque tá tudo bem e eu vou estar lá na sexta. Então, é um mecanismo complexo e para a liderança, para o pessoal que gosta dessa parte de gestão, etc., você vai precisar saber lidar muito bem com esse inferno que é o excesso de comunicação. Tem gente que até chama de communication diet, até tentar segurar em alguns lugares, porque senão, hoje em dia eu não acompanho mais Twitter, eu fui de newsletter, de Twitter, hoje em dia eu falo, se tiver algo muito importante de mundo de negócio e tecnologia para eu saber, minha diretoria, alguém vai trazer para mim e vai falar, veja isso. Eu não sou mais o meu filtro de mensagem, não consigo mais ser. Então, a inteligência artificial pode ser um mecanismo para pega os e-mails e filtra, é o que eles estão tentando colocar, mas aí você não é mais dono disso, não é? Sim. Alguma grande corporação é dono de que é sua prioridade, como já é nas redes sociais, como já é no Waze, né? Se o Waze vai lá, pula da ponte, você pula, né? Sim. Você vira, né? Você nem vê o que tá Você acontecendo. nem vê o que está acontecendo. A gente já obedece às IAs. Isso eu acho muito curioso. Há anos. Há bastante tempo. Há né? anos. Não é de hoje. O que a IA fala, você obedece. É muito interessante. Não, e tem uma coisa que eu e a Camila estava estudando. A ferramenta de comunicação ela é boa desde que ela seja respeitada. Você pode pegar o Slack, por exemplo. Se você criar o Slack da empresa e ninguém respeitar aquilo e continuar mandando mensagem do WhatsApp, não vai funcionar. Vai virar uma bagunça de qualquer jeito. Então você fala, me manda um e-mail porque é desse jeito que está funcionando. Às vezes é só você falando, cara, se você mandar pelo WhatsApp, eu não vou nem ver. Então tem essa questão de gestão também, né? Da gente falar assim, olha, tudo vai estar, no nosso caso, por exemplo, tudo vai estar em tal docs desse jeito. Se todo mundo respeitar, aquela ferramenta vai funcionar naquele caso, né? Então, nessa questão de gestão também deixar bem claro para onde cada comunicação tem que acontecer. Perfeito. Né? Vai lá, Fábio. O Eli Souza com Z. Boa Opa, noite. Grande Eli. Codar ficou muito mais fácil usando chatbots. Você acha que um curso de programação ainda seria necessário nesses casos? Como algo complementar? Acho que esse que é o ponto, né? Ainda ninguém aprendeu nada usando só o GPT, né? Ninguém vai se formar em nada naquele mecanismo que você joga alguma coisa e cospe um monte de texto, aí você joga mais alguma coisa e cospe um monte de texto. Você pode aprender a pegar alguns trechos e concatenar as ideias e elaborar um pequeno programa. Sistemas, arquiteturas e mecanismos um pouco maiores ainda não funciona. Você não vai criar uma app inteira complexa com sistemas por trás e que seja boa de vender e que você coloque no mercado e que tenha sucesso comercial sem saber programar. Não é? Então um curso, né? Esse caminho você precisa ter. Não é você. Você tem uma pessoa que conhece mais esse assunto que você vai conversar, seu mentor, seu professor, seu facilitador, não gosto desses termos modernos, mas enfim, que pensa melhor que você, que já construiu, já passou por esse caminho de construção do conhecimento para que você possa ter auxílio na construção desse conhecimento. E não só pegar enciclopedicamente. O Wikipedia não revolucionou a educação, né? Revolucionou muita coisa, mas não a educação, certo? A internet também não revolucionou a educação. Não revolucionou a educação. Tem dado para isso, né? Entendeu? Não, agora não. Nos últimos 40 anos a educação melhorou absurdamente, skyrocket. Não. Assim, todos os índices de... Não, melhorou. Com certeza impactou. Mas eu falo muito disso na educação e nesse aprendizado, seja de código ou outra coisa, é uma evolução e não uma revolução.
É como na saúde, ninguém vai inventar um hospital no dia para noite que cura a mesma doença 100 vezes mais rápido que a outra. Isso não existe. A não ser quando, né, no Star Trek criar o botãozinho. Aí realmente é uma coisa. Mas esses mecanismos são evolutivos. A IA, o assistente de código, é uma evolução dos mecanismos do Stack Overflow, enciclopédicos e etc. Mas você precisa aprender a juntar as ideias. O Emílio está aprendendo Python. Ele não vai conseguir, só com o GPT, mesmo agora sem saber um pouco Python, sim. criar um grande sistema. Não, é impossível. Não tá nesse ponto. E nessa lógica, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta de biologia, que é a minha área, faço uma pergunta de ecologia, que é o que eu fiz pós-graduação, o GPT me dá um monte de resposta errada. Então, dando exemplo do GPT, mas a gente pode pegar qualquer um deles, ele vai me dar um texto que é coerente, mas a biologia ali dentro está errada. A mesma coisa acontece às vezes com a sugestão que ele dá para programação. Acontece. Os trechos pequenos, é raro ele dar uma coisa muito errada. Que é o que acontece com a gente também. Mas no comprido vai dar. Mas a minha... O que seria a minha provocação, é o seguinte, mesmo que ele não dê... Imagina que para 99% ele dá correto. Você tá aprendendo? Não, você tá aprendendo nada. Entende? E isso vai resolver, então, os ecologistas, o pessoal que vai proteger os biomas, pronto, não precisam de mais nada, não precisam fazer mais curso, não, e você nem tem faculdade? que saber fazer. Volta pro ponto da pergunta do Ruas. A experiência do Ruas faz ele fazer a pergunta certa. Exato. Na ecologia, não é só sobre a resposta, é sobre o texto que eu tô pedindo para ele fazer. Então não basta ele te dar o código certo, se você não pedir a coisa certa para ele fazer também, né? Eu ouso responder, Fábio, porque a gente não vai continuar só precisando de curso, como a gente continua precisando de cursos mais longos e mecanismos de faculdade, o aprendizado acadêmico e a teoria e a base, não é? Acho que quanto mais eu estudo mais trabalho e educação, eu vejo que mais falta estudo de longo prazo. E não dos cursos, né? Às vezes as pessoas falam, Paulo, põe na Lura vídeo de 1 minuto de aprendizado. Eu falo, cara... Pra quê, né? Aí é jogar toalha mesmo, né? É jogar toalha. Perdemos, né? A sociedade o TikTok falhou. já faz isso. Não quero concorrer com o TikTok. E sabia que o TikTok, Carlos, teve uma época, e deve ter uns 4 anos, que soltou press release grande. A gente falando, estamos focando em educação. Eu lembro disso. Quem tá aprendendo biologia... Ninguém. Tem um artigo que os caras pegaram as pessoas e colocaram no aparelho de ressonância magnética. E aí eles pediram para as pessoas usarem o TikTok para ver o conteúdo. E aí eles mediram um fenômeno que acontece no nosso cérebro chamado dissociação. Não sei se você conhece esse fenômeno. Sabe quando você está lavando louça e você termina de lavar a louça e parece que passou e você nem lembra de ter lavado a louça? O TikTok tem exatamente o mesmo efeito no seu cérebro. Então, o TikTok ou qualquer rede de conteúdo rápido. Então, você tá ali 1 hora no TikTok e você passou 200 vídeos, e se eu te perguntar de qual vídeo você viu, você não viu nenhum. Isso é muito Qual bizarro. você gostou mais, qual você gostou mais, você nem lembra direito. Vai lá. Não, eu tenho muito medo disso, porque será que a gente treina nosso cérebro? Lógico que treina, porque o seu cérebro fica acostumado com isso. Isso é muito nocivo. E aí acontece uma coisa muito louca comigo. Eu tô Uma ali memória de poucos minutos. Nocivo é uma palavra doce pra isso. Eu tô ali no TikTok, eu faço assim, nossa, que vídeo legal, eu quero mandar pra Camila. Já manda. Aí eu passo 1, 2, 3, eu penso, nossa, qual era o vídeo que eu queria mandar pra Camila mesmo? Porque o meu cérebro não registrou aquilo. É tão rápido, é tão superficial, e o meu cérebro tá tão treinado porque ele é uma maquininha de economizar energia, que ele vai falar, cara, isso não tem importância nenhuma, eu não vou registrar. E falar que isso vai revolucionar a educação é um negócio muito bizarro. Ou que conteúdos curtos vão revolucionar a educação. Tinha uma época que falava de, como que era essa expressão, cápsulas, como que era? De conhecimento. Isso. Snackables. Ou as cápsulas, ou os snacks de conhecimento. Pílulas de conhecimento era o termo. Pílulas de conhecimento. E sumiu, tá? E sumiu mesmo no... Não funciona, né? Não funciona. E o nosso cérebro não adianta, ele não consegue gravar. Então, e aí é muito louco porque essas empresas, elas entendem isso e elas criam sistemas cada vez mais viciantes para você ficar cada vez mais tempo ali dentro do cara. E é perigoso. E não dá para ensinar nada, eu concordo plenamente com você.